Só que, em específico, essa minissérie de 3 aulas, eu peguei um livro chamado Celebrações das Disciplinas. É um livro à parte, só que é muito bom. E aí, ele fala sobre disciplinas espirituais. O que é disciplina, né? Disciplina não é necessariamente uma correção, mas é um comportamento, uma atitude, uma ação que segue sendo orientada, fazendo certo, fazendo da melhor maneira, né? Então, às vezes, as pessoas entendem que disciplina é como se fosse algo ruim, mas a disciplina é algo bom. Toda vez que a disciplina aparece na Bíblia, se você ler com uma ótica do Evangelho, uma ótica do amor de Deus, você entende que toda vez que o Senhor disciplinou o povo ou alguém, foi algo como uma exortação, uma reeducação, entende? Então, assim como o nosso corpo nós precisamos disciplinar, o nosso sono precisamos disciplinar, as crianças, os adultos têm que se disciplinar com algumas atividades. Escovar o dente é uma disciplina. Se você não escovar, você vai ter cárie. Então, se você não dormir direito, você vai ter sonolência, você vai sofrer com isso. Se você não comer direito, você vai sofrer. Então, essas pequenas disciplinas e agora as espirituais. Como é que é o nome do livro mesmo? Celebridades das disciplinas. Não, Celebração das disciplinas espirituais. Richard Foster. Então eu vou passar bem rápido, só para dar uma recapitulada e para também agregar. Então, as 4 primeiras. Meditação. O que é meditação? É quando você tira um tempo de isolamento social, convívio, e você vai para um tempo do interior ali. Você vai ter um tempo a parte disso, a parte das atividades, e vai meditar. Meditar não é esvaziar a mente somente. Meditar em Deus, né? É você pensar nas palavras que Deus falou. É você trazer Deus para esse vazio, ou melhor, esse afastamento de tudo. Faz sentido? Então essa é a meditação que nós podemos ter. Não é só é você buscar uma palavra de Deus, um versículo, alguma coisa que Deus falou para você, alguma coisa que mexe com você quando você pensa em Deus, e você coloca aquilo nesse lugar. Oração. Trouxe o exemplo, que eu acho que é muito saudável, para mim é um exemplo muito saudável. Oração é você estar assentado em uma mesa, né? Uma mesa, ela pode ser de qualquer tamanho, de qualquer formato, aí vai da tua imaginação. Você está sentado na cadeira, que pode ser de qualquer jeito, do teu formato, da tua imaginação, e à frente dessa mesa tem outra cadeira. Quem está sentado é Deus. E a oração é uma relação entre uma troca, uma conversa entre o que você quer, o que ele quer, o que você pensa, o que ele pensa, entre o que você está sentindo, ele está sentindo, e é como se você escrevesse, ou você desse a folha para ele escrever sobre você ou por você. Faz sentido? É uma conversa, a oração. E nessa mesa pode ter mais lugares. Você pode orar junto, você pode orar sozinho, você pode orar em igreja. É uma mesa com formato abstrato, de certa forma. Mas eu vejo oração assim, onde às vezes você quer escrever alguma coisa que você está sentindo, está querendo, e ao invés de você escrever, você pede para Deus escrever sobre você. Você quer uma coisa e diz, Senhor, mas qual é a sua vontade sobre isso? Ou você escreve, você chora na mesa e Deus te ouve na mesa e aconselha você, cuida de você. Enfim, é terapêutico. A mesa é uma das coisas que foi feita eternamente. Toda a Bíblia você vê algo sobre mesa. Então, é um princípio. Jejum. Jejum não é só abdicar do alimento, como é saudável para o corpo. Né? Hoje a gente sabe das pesquisas que você parar de comer por um período faz bem para o teu corpo, o teu organismo se reajusta. Mas o jejum, por si só, não é espiritual. Ele precisa ser acompanhado de algo junto, acompanhado de oração, acompanhado de um estudo, acompanhado da meditação. Fazer jejum é bom para todo mundo, menos para os diabéticos e grávidos. Mas é bom para todo mundo em geral. Mas precisa ser acompanhado. O jejum é você abrir mão daquilo que é essencial para você, como um domínio próprio, para se abdicar e aprender algo do Senhor. Propósito. Você colocar um propósito em mente e dizer, Senhor, Mas tem que ter uma noção sobre qual propósito. Porque se for no sentido de, vamos supor, eu quero comprar um carro novo e eu quero um carro X específico. E aí eu vou fazer um jejum para comprar aquele carro. Mas eu não tenho condições financeiras hoje, ou enfim, tem mais ou menos, mas eu preciso de um passo maior que a perna, nesse sentido, passo de fé, e eu vou fazer jejum com isso, eu não vejo que seja saudável, porque pode ser uma barganha, como se, Senhor, eu estou fazendo isso para ganhar aquilo, como se Deus tivesse que reconhecer o meu esforço para poder me dar algo. Não é uma relação que eu vejo olhando as Escrituras.
seria um jejum mais como exemplo do carro. Senhor, eu preciso de uma direção, se sim ou se não. Se eu devo comprar ou não devo comprar. Então eu tiro um tempo de jejum com meditação na palavra para ver o que o Senhor pode falar comigo. Deus está falando com nós o tempo todo, né? A gente às vezes acha que fica muito no abstrato de questão só coisas que envolvem igreja, mas Deus fala conosco o tempo todo. Eu vou trazer um exemplo bem prático que aconteceu ontem. Eu vou ter que trocar o apartamento, né? Eu expliquei para meus pais. Eu vou ter que sair do aluguel que eu estou e ir para outro aluguel, porque o meu aluguel é universitário, eu tenho que passar para o anual, que é muito pepino. E aí, vou resumir bastante, eu vi um apartamento potencial com uma pessoa que eu conhecia, fiquei interessado, eu e minha mulher ficamos interessados. Falei, olha, vamos pedir uma direção de Deus, né? Alguma coisa para confirmar e tudo. O valor que nós íamos pegar do calção que nós demos no início desse aluguel, bateu certinho, exatamente o valor que o rapaz pediu para me dar de segura para ele. Quando o valor bateu igual, quando eu fiz o cálculo e ele pediu exatamente aquele valor, eu olhei para ele e falei, olha, não é coincidência, é uma segurança, né? Claro que pode ter mil possibilidades, mas naquele momento eu precisava daquilo. E eu sei que o Senhor, de alguma forma, deu uma segurança. Tipo, não, tá tudo bem. Imagina o valor bater assim, poderia ser qualquer valor, aleatório. E nem era um valor alto, era um valor assim, bem X, específico. Bateu o valor, eu olhei pra minha mulher e falei, olha, mostrei pra ela. Detalhe, eu tava com o valor aqui e falando no telefone com esse rapaz. E eu falei, tá, mas o que você vai precisar? Ele falou, cara, eu vou precisar de um valor e tal. Aí ele falou o valor. Aí eu ri, mostrei pra Raia assim, pra ela olhou pra minha cara e falei, tá bom. Era um valor que ia dar certinho. Enfim. Isso é um tipo de, né? Eu sei que eu não fiz o jejum nesse momento, mas é um tipo de direção que a gente pode pedir para uma coisa que é do dia a dia. Não é só uma coisa que está longe. E o estudo, como é importante estudar. Isso aqui poderia entrar em várias áreas, mas se você não tem um conhecimento, se você não renova o teu conhecimento e transforma ele, você se perde no conhecimento do mundo, no sistema do mundo. E aí você vaga sem um propósito, você vaga sem rumo, você é levado, né? Você é naquele fluxo como se fosse da maré. Você é levado, você não percebe o que você está fazendo aqui. Um dia passa, a semana passa, o ano passa e só passou. Não teve sentido dentro de você. E o estudo serve para isso, para nos iluminar a consciência. Dizer, opa, eu estou aqui hoje, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual motivo eu estou aqui. Isso ajuda no estudo. As outras 4, simplicidade. Já vi pessoas muito ricas simples e pessoas muito pobres orgulhosas. Não tem a ver só com o dinheiro, mas tem a ver com o coração posicionado. Aonde está o teu coração nesse sentido? Se está nos bens, se está no exagero, na vontade de se mostrar, na vontade de se aparecer, ou na vontade de absorver tudo para si, não é um coração simples. O coração simples é aquele que desapega de tudo em qualquer momento, porque se o Senhor falar, se houver uma direção ou se Deus tocar no teu coração, você não tem problema, você é leve nesse sentido. E cada um aqui tem coisas mais difíceis de soltar. Talvez seja algo financeiro, talvez seja algo relacional, talvez seja algo emocional. E aí o Senhor pede um coração simples. É aquele que está disposto a se contentar. Você pode até ter muito mais, mas até um pouco. Perfeito. E a questão de não deixar eu pensando sobre o ego, né? O ego reinar, né? O teu eu, você coloca numa posição que você aceita a diferença. Assim mesmo, né? Porque senão a gente quer só o nosso ego tão inflado que você quer se sobressair, você quer elogio, você quer estar por cima, você quer ser o melhor, você quer ter as melhores coisas. Então é o teu eu que está chamando. Então essa simplicidade, eu vejo essa sujeição ao Senhor, ao senhorio mesmo, e dizer, não, é o Senhor, então eu não preciso de tudo isso. Eu escutei uma frase um tempo atrás e não me aprofundei nela. Então eu digo ela sem muita profundidade da minha parte, mas que você carrega ela também. É que morto não sente. E eu vou explicar o porquê. Porque Paulo diz que nós somos mortos, Já estou crucificado com Cristo. E nesse sentido de que a nossa carne foi crucificada. Aquilo que é nossa carne é o ego, né? Que ela está querendo dizer o nosso eu. Foi crucificado junto com Jesus. E aí nós ressuscitamos com Ele, mas agora estamos numa nova consciência, numa nova posição em Cristo Jesus.
Então, essa frase, que ela parece um pouco forte, mas é morto não sente, é que se para você tem alguma dificuldade ainda, que você vê que a sua alma que está querendo, né, possuir, te enganar, é porque aquilo não foi morto ainda em Cristo. Faz sentido? Que em Cristo nós temos que diariamente mortificar aquilo que é do velho homem e fortalecer aquilo que é da nova criatura, do novo homem, que Jesus nos chamou para esse caminho, né? Eu gosto dessa frase. Às vezes eu lembro dessa frase e falo, opa, morto não sente. Deu um negócio no trânsito, eu fiquei com bravo, fiquei irado. Falei, não, peraí. Esse aqui é meu velho eu. Preciso colocar o meu novo eu em natureza agora e dizer, domínio próprio. Ter cuidado, que às vezes a pessoa pode rejeitar tantas coisas maravilhosas e boas que Deus nos dá, com a desculpa de achar que você tem que ser simples, que você tem que ser não evolui, não Isso, nós falamos sobre isso, né? Exatamente. Que a simplicidade não é a falsa modéstia, né? Aquela coisa de dizer mais o estado mesmo interior do que o exterior. material. Sim. Pessoa que quer demonstrar ser humilde não se vestindo mal, ou enfim, não se cuidando, né? Ou achando que não tem o direito de possuir dentro dele. Isso. Exatamente. Solitude, diferente de solidão, a solitude é você estar a sós com ele. Solidão é você sozinho, se sentir sozinho. Não tem a ver com o exterior, tem a ver realmente também com a tua consciência, porque por mais que se todos tivessem saído, eu estivesse sozinho nesse galpão, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, e não só saber que Ele está comigo, mas como eu tenho uma troca, uma conversa. Então isso é uma solitude, é estar a sós com Ele. E não só uma questão condicional, né? Eu vejo que a solitude é uma disciplina porque eu preciso buscar esse lugar de estar a sós com Deus. Não só uma consequência de eu estar só, mas eu preciso buscar esse lugar de estar só com Ele. Buscar esse lugar, que é o que Jesus orienta no fecha a porta do seu quarto, no secreto Deus te vê, né? Lembra desse versículo? Não façam como os fariseus, mas vá no secreto, fecha a porta no seu quarto, entra ali, e ali naquele ambiente é como se fosse uma solitude. É você buscar esse ambiente de oração, de conversa com Deus. É muito gostoso quando você cria um hábito. Eu me vejo um cara muito disciplinado. Quem conhece a Raíssa, ela é mais disciplinada ainda que eu. A Raíssa é muito disciplinada. E as disciplinas eu felizmente, desde muito novinho, eu levei disciplinas para o lado espiritual. Então, felizmente, esse livro eu conheci há uns 3, 4 anos atrás e absorvi também dentro de mim. E como é saudável você ter disciplinas espirituais. E uma delas eu sinto falta se um dia eu não falo com Deus. Não tenho uma troca com Ele. Eu sinto falta, assim, eu comecei, não sei se alguém já frequentou a academia com mais frequência ou teve bons hábitos. O teu corpo sente falta quando você quebra os bons hábitos. Parece que tem uma coisa errada, parece que você tá... Depois você se acostuma com o errado, né? Depois você fica de novo porque o teu cérebro quer ficar preguiçoso. Mas o teu corpo sente quando você está numa rotina boa, dormindo bem, comendo bem, fazendo as coisas certas, né? E aí você para ali naquele tempo, você tem uma coisa errada. E a disciplina espiritual também. Como é gostoso conversar com o Senhor todo dia. Submissão é você submeter-se no sentido de confiar. Aquilo que nós não controlamos, nós submetemos e abrimos mão. E nós não controlamos o futuro. E aqui bate de frente com a ansiedade, que é o mal da nossa época, né? Nossa geração, como globo, é o mal da geração, onde a ansiedade está consumindo todo mundo, né? Quase ninguém está escapando disso, porque é um desejo de controle ao futuro. E o Senhor sempre, desde o princípio, desejou que nós não controlássemos o futuro. Tem uma passagem em Provérbios que diz que Deus esconde com a sua mão o futuro, para que o homem não saiba. Para que o homem não saiba. Esse é o sentido e o propósito. O homem precisa aprender a submeter-se, ele precisa aprender a confiar que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, não dura até ontem, né? O maná de Deus, aquele pãozinho que caía do céu, do povo no deserto, não poderiam ficar guardando para comer no outro dia, eles tinham que confiar que no outro dia teria comida de novo. E a gente seguiria com vários exemplos de Deus demonstrando a sua fidelidade com o povo para confiar, né? E hoje nós temos que confiar. Confiar também não é ser irresponsável, de fazer as loucuras e dizer, mãe, Deus vai cuidar. Confiar é fazer o que você tem que fazer, mas sabendo que você não controla. Eu acho que foi Einstein que falou isso. Não sei se foi Einstein. Foi algum
filósofo, talvez. Mas, enfim, não convém, não lembro. Mais ou menos assim, tá? Agora eu vou parafrasear o que eu lembro, que tá bem parafraseado agora. Agora tá super Natan, assim. Então, só é um problema quando você não consegue resolver. E a frase é mais ou menos assim. Tem solução? Tem. Então dá pra resolver. Tem solução? Não tem. Então não adianta fazer nada. É bem engraçadinho essa... se é um problema, dá pra resolver? Dá. Então dá pra resolver, não é um problema. É um problema, não dá pra resolver? Não. Então não tem o que fazer. É nesse sentido de... Bom, enfim. Espero que agregue vocês. Veio na minha cabeça... O pensamento é bom. O pensamento é bom. Alivia a ansiedade. Alivia a ansiedade. A Raíssa às vezes vem pra mim e fala, meu, tal. Eu falei, Rai, dá pra resolver isso? Aí ela não me responde, né? Porque ela já sabe onde eu vou chegar. Se dá pra resolver, a gente resolve. Se não dá pra resolver, pronto. Eu ensinava vocês sempre que tinha um problema, dizer assim, qual é a solução? Isso, qual é a solução? O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Tipo, vamos supor, eu lembro da quando a gente foi casar, né? Tinha probabilidade de chover no dia do casamento. Cara, a gente controla isso? Não? Então calma, mulher. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora tem coisa que a gente controla. Por exemplo, alugar um negócio, dava. Não quisemos alugar. Eu não quis alugar porque eu achei muito caro. Mas tipo, dava pra fazer isso? Dava. Agora a chuva não tem como controlar. E assim tantos outros fatores. E a última das externas é o serviço. Serviço tem mais a ver também com uma inclinação do coração do que o próprio ato em si. A gente pode ver em muitos lugares e pessoas, culturas, até empresariais, que ensinam, né, a servir, mas com a inclinação do interesse, do recebimento, daquilo que vai ser agregado após. Não é o caminho que Jesus nos ensina. O caminho que Jesus nos ensina ao serviço é aquele que se abdica e... Altruísta. Não é altruísmo, de certa forma. Não, é um serviço altruísta. Eu estou dando, mas não estou quero nada em troca. Isso. É você fazer, servir, não com interesse, mas ser leve mesmo, é algo natural que tem que ser gerado. Não dá pra dizer que é natural e esperar que, Senhor, eu quero servir todo mundo sem peso nenhum. Eu acho que tem que ser algo plantado, cultivado, cuidado. Uma vez eu vi uma pessoa que me disse uma coisa, uma esposa, e fez muito sentido para mim, acho que faz sentido nisso. Ela é uma esposa maravilhosa, aquela mulher dedicada e tal, e o marido deu uma pisada na bola feio com ela. Era o sonho dela ir para Roma, e ele foi para Roma com o irmão, ao invés de levar ela. E ela, assim, ficou muito sentida, né? E ela estava muito triste, né? E aí ela estava conversando comigo, daqui a pouco ela falou assim, mas eu tenho que ir que eu vou... Porque ele já tinha voltado de viagem e tal. Ela falou, eu quero fazer uma jantinha pra ele. Daí eu olhei assim, tipo, né, minha carne, né, meio que dizendo assim, cara, ele nem merece a tua jantinha hoje, né? Fiquei pensando comigo, né? E aí eu acho que eu falei alguma coisa, falei, não, mas, né? Aí ela pegou e disse assim, não tem a ver com quem ele é, ou o que ele fez. Tem a ver com quem eu sou. Cara, isso pra mim fez tanto sentido. Eu acho que o servir não tem a ver com quem ou pra quem ou se a pessoa merece, mas tem a ver com quem nós somos. Isso, né? Então, acho que faz exatamente, sentido. faz muito sentido. Boa aplicação. E agora, nós entramos nas últimas 4 disciplinas. Fez sentido até aqui? As últimas 4. Agora eu vou falar. O que você falou? As últimas 4. As últimas 4. Mas são 8 ou são 2? Você falou que não eram os 8? Não, desculpa. 12? Desculpa, Eu também fiquei com não, desculpa, são 12. Eu também Eu falei, agora pensei que eu falei, foi um ato falho, eu falei errado, mas... são 12 mesmo. Isso, são 12. Tá bom, eu também não entendi, tava pensando. Não, desculpa, eu falei e pensei em outra coisa. Rever as 8, Não, perdão. Então, são 12. Calculei errado. São 12 mesmo. As últimas 4 das 12 disciplinas espirituais. Que eu falei, eu senti algo estranho falando que era 8, porque eu lembro que no livro tem 12 certinho capítulos. Você botou na cabeça que eram 12, mas na verdade eram 8. Eu buguei aqui. Mas tudo bem. Damos continuidade aqui. A primeira, eu vou ler e a gente vai aplicando, tá? Como é algo mais de estudo, a gente tem que fazer isso. A primeira aqui é confissão. É uma disciplina espiritual. E essas 4 disciplinas que eu vou falar, então teve a disciplina, as 4 internas, as 4 externas, tem envolvimento, e as 4 comunitárias, envolve comunidade. E aqui
a gente poderia trazer um pano de fundo que o Senhor nos chamou para viver em comunhão, né? Não é bom que o homem esteja só. Desde o princípio isso foi colocado. Não o homem como só um homem hétero, mas como ser humano. Sozinho não é saudável. Sozinho enlouquece, sozinho surta, sozinho não vive bem. A gente pode ver diversos relatos de pessoas que decidiram se isolar e estão doentes, de certa forma. Talvez aparenta estar bem, mas tem uma coisa errada. O ser humano não foi feito para estar sozinho. Acho que não bate. Você pode olhar na ciência, não bate. Então, o Senhor, quando ele começou, ou melhor, quando ele entregou a sua direção e vontade para os seus discípulos, aqueles primeiros homens e mulheres que caminharam com Jesus, naturalmente eles se elaboraram e foi chamado de igreja primitiva, porque a comunhão, a comunidade fortalecia, era saudável, e desde então até hoje a gente está aqui, né, em comunidade. Foi crescendo, tem vários tipos de comunidade, mas estar junto é saudável. Então, essas 4 envolvem a nossa comunidade específica. Qual a comunidade que você sente que faz parte, né? E comunidade não necessariamente é o galpão. Comunidade são pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Porque eu posso me sentir parte de uma comunhão espiritual com um grupo familiar. Parte da comunhão espiritual com um grupo de amigos saudáveis. Vamos colocar isso bem claro assim, né? Onde eu sinto que há comunhão, eu sinto que há o pertencimento de Deus na relação e eu me sinto seguro, eu me sinto acolhido, eu me sinto onde eu cresço espiritualmente falando, né? Então isso pode acontecer no meio familiar, isso pode acontecer no meio de amigos, principalmente no galpão, chamamos de galpão porque, né? Se apagar a luz e fechar, sai todo mundo daqui, não é mais igreja, né? Pode estar com a placa, mas não é igreja, é galpão. Igreja é quando a gente está aqui. Fechou, pagou aluguel, não pagou aluguel, vai destruir, vai fazer uma loja de carro, daí não, né? Esses dias eu estava reparando que tinha uma igreja perto de casa e fizeram uma academia. Aí minha cabeça ficou assim, nossa, a saída espiritual foi pra carnalidade, né? Mas assim, gente, pro cara do dono do terreno é só mais um aluguel que vai ser pago, não muda nada. Sabe, pra nós fica aquela coisa, nossa, deve ter acontecido alguma coisa com aqueles irmãos daquela igreja. Não, mas, não, né? A parede é parede, o chão é chão, né? Então não tem como espiritualizar as coisas assim. É isso. Amém? Então vamos lá. Confissão. Confessar é trazer à luz. Não é humilhação, é libertação. Ao nomear nossas falhas diante de alguém confiável, o peso cai e a graça entra. A confissão abre caminho para a cura, para a restauração e perdão mútuo. A gente, quando fala de confissão na igreja, quem é mais antigo de igreja, tem mais experiência, vem aquele de Tiago, né? Confessar os seus pecados uns aos outros para serem curados. Tem versículo, fugiu a palavra. Quando vem algumas coisas da Bíblia, NVI... Traduções, obrigado. Não é traduções, mas vocês entenderam. Nossa, fugiu a palavra. Versões. Quando vem as versões, algumas delas dizem serem perdoados. Mas aí as pessoas atribuem perdoados como se fossem perdoados para Deus. O perdão já foi liberado. Deus já perdoou aqueles que creem em Cristo Jesus. Esse tipo de perdão, na palavra original, é cura mesmo. Então ali, Tiago foi um dos primeiros autores da psicologia. Costumam brincar e dizer, né, que um dos primeiros que entenderam a psique humana e dizer que quando você fala, você se liberta, né? Aí aqui dá para ter propriedade de falar, estamos com 3 psicólogos em menos de 8 pessoas aqui. Quando você fala, você liberta. É como se fosse, nossa, aqui dá para ir longe, mas o poder da fala, Deus desde o princípio deixou um poder nas palavras. E quando você fala, você libera ou se desfaz, ou você... É importante falar. Eu colocaria na confissão 2 coisas. Existe a confissão para Deus, que está em 1 João 5, que ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, lembre que você tem um advogado junto ao trono da graça, né? Então, confessar para Deus é o primeiro. Mas tem muita gente que confessa para Deus e às vezes não confessa para alguém. Então, claro, nós já estamos perdoados. Então, digamos, a confissão para Deus é para nós sentirmos perdoados.
E a confissão com o outro é para você tirar esse poder da culpa sobre a tua vida. Então eu vejo a confissão em dois sentidos, né? Confessa para Deus, é necessário confessar para Deus, que está lá em 1 João, e confessar para o outro, que está lá em Tiago. A relação de confissão a Deus, eu acho que vale agregar aqui também. Deus sabe de tudo, é inevitável. Mas, mesmo Deus sabendo de tudo, é necessário que a nossa alma, e aí entra a submissão também, precise falar diante de Deus. Porque entra a questão de uma autoridade, de um respeito, de dizer: Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu preciso de você. Deus é Deus, é soberano, mas nós precisamos nos inclinar e dizer: Senhor, eu errei. Só que eu vejo que aqui caminha para alguns lugares meio até talvez tendenciosos, mas tem vezes que uma confissão direta a Deus é o suficiente para continuar. Tem vezes que precisa de algum irmão, de alguma irmã, de alguém maduro na fé para poder jogar para fora, soltar para fora. Eu vou ler aqui e quero trazer um exemplo. Tiago nos mostra, quando Tiago fala sobre confessar o pecado uns aos outros para serem curados, que há poder libertador quando confessamos alguém confiável. A confissão quebra o ciclo do pecado escondido, rompe a vergonha e nos reposiciona diante de Deus e do próximo. Essa prática exige coragem e oferece alívio. O peso é dividido, a culpa é tratada e a graça é encontrada no espaço que tem vazio ali. Vou trazer um exemplo. Eu lembro que, eu acho que com uns 12 anos, mais ou menos, eu lembro que eu estava subindo as escadas, morava com meus pais, estava subindo as escadas e a porta do quarto da mãe estava aberta e a mãe falou: filho, vem cá. Aí eu fui, 13 anos. E ela falou: filho, você tá bem? Eu falei: tô bem, mano. Eu lembro que apoiei na cama assim, falei: tô bem. Eu falei: não, filho, mas você tá bem? Tô bem. Aí ela: você tá bem mesmo? Algo dentro de mim entrou em colapso, eu comecei a chorar. Porque eu não estava bem, claro que eu não estava bem, eu estava numa fase bem complicada ali, eu estava tendo até tiques, assim, muitos, aí a psicologia também fala, quando você teu corpo começa a ter hábitos ruins, é porque ele está querendo dizer, o corpo explica, o corpo fala, quando a alma não fala, o corpo fala, né? Então, aqueles sintomas e sinais que a gente tem externamente é porque algo interno está errado. E aí eu comecei a chorar e soluçar, e não conseguia falar direito, depois comecei a falar. Não eram pecados assim horríveis, mas eram coisas que estavam guardadas em mim que eu só precisava falar. Depois que eu falei, eu fiquei leve. Eu lembro que naquela semana eu parei de ter tique. Eu tinha vários tiques, não sei se você lembra. Ficava piscando, ficava todo mexendo, coisando, todo assim, cheio de tique. Precisava nem ser psicólogo. Tava num caso exagerado. Mas eu lembro que depois que eu falei, que na época ali era Raíssa agora vai ouvir, mas era um romancezinho, eu era apaixonadinho por uma menina e coisa lá, 12 anos, 13 anos. E eu precisava falar só, não tinha pra quem falar. Tá gravado. E vai cortar aqui, né? E aí, isso faz bem, quando a gente fala, faz bem. A ciência traz isso também. Eu tive também uma experiência de um pecado que eu tinha, comportamento assim, repetido, e eu orava aquilo e tentava vencer, e não conseguia. E um dia nós estávamos num encontro de irmãos assim, e o Espírito Santo falou assim: confessa isso diante deles. E foi terrível para mim eu ter que confessar aquilo. Mas quando eu confessei, aquele poder de eu fazer as coisas passou sobre mim. Eu venci aquilo. Então, além de você ser curado interiormente, né, de uma culpa ou de fantasmas, eu chamo de fantasmas da mente, da alma, a confissão ela também te liberta, porque às vezes o inimigo ele fica usando uma circunstância. Usa daquilo para te. Lembro que eu estava também, o pastor João Paulo, lá de Brasília. Eu lembro que ele, não sei, eu estava escutando uma pregação dele presencialmente, e ele falou que ele confessou um pecado naquele culto, pecado dele assim, coisa interna, todo mundo ficou assim e tal. E ele falou: não é a primeira vez que eu faço isso, esse pecado mesmo, mas. Daí ele explicou que quando você traz à luz alguma coisa que está escondido, a exposição, a exposição sai. Isso é saudável. Eu, Natan, não acho saudável você numa comunidade pegar o microfone e falar. Depende do nível de relacionamento, né? Eu não acho, sabe, outras histórias. E por mais que teu coração, na exposição, esteja bem saudável, não
vejo que tem uma saúde na comunidade inteira entender. Com o irmão sim, ou com uma comunidade, daí entra na questão de irmãos maduros, um ambiente seguro. Eu vejo que tem que ter um ambiente seguro, porque por mais que você esteja, aqui é uma questão minha mesmo, assim, visão minha em relação à teologia e a essa prática. Não acho saudável, porque a gente vê por aí algumas vezes, aconteceu ultimamente com aquele pastor, como daquele pastor? O pastor Paulo Júnior. Foi legal o posicionamento dele, enfim. Mas se você vê, ele se posicionou perante uma igreja brasileira. Não sei se vocês acompanharam, viram o que aconteceu. Um pastor bem conhecido. Confessou alguns pecados a nível nacional mesmo. Porque ele é um cara visivelmente nacional. Cara, beleza. O posicionamento dele, enfim, primeiro ele fez isso com a igreja, a comunidade dele, depois ele fez isso a nível nacional, porque ele precisava prestar conta, porque muita gente conhecia ele. Mas se você for, eu fui ler os comentários, fui acompanhar também em outras perspectivas, muita gente não entende isso. Muita gente, eu vejo, colher ataca e tem outras visões. Então existe um perigo nisso, né? Por isso que é saudável com pessoas maduras. E uma coisa também é a gente se preparar para ouvir confissões. Eu entro nisso, Que agora, uma conversa mais madura e mais séria, nós temos que ser esses, né? Sei que a gente está bem pouquinho aqui, mas nós somos esses que se preparam para sustentar uma confissão, sabe? Eu comecei a entender muito claro que os 5 ministérios que está em Efésios, sobre pastor, mestre, apóstolo, profeta, foi dado a algumas pessoas para ensinarem as outras a serem isso, porque esses 5 ministérios revelam Cristo. Então, vamos supor que se eu sou pastor, eu preciso usar o dom que Deus me atribuiu a ensinar aos outros, não serem ovelhas, mas serem pastores, porque nós cuidamos da cidade, porque nós cuidamos do mundo lá fora. Então aqui é um lugar onde nós nos preparamos com os ministérios para cuidar da cidade. Então se há sobre mim um ministério de ensino, eu preciso dar o meu melhor dom para que a comunidade de Cristo, a comunidade que está perante, receba esse dom e aplique esse dom para a cidade, aplique esse dom para o trabalho, aplique esse dom para a família. Porque de nada vale acharmos que cada um aqui é uma ovelhinha de um pastor só. De nada vale, não é uma consciência bíblica, é uma consciência de que há um pastor preparando pastores para a cidade, sabe? E aqui, enfim, dando uma puxada mais séria, todos devem se preparar para uma maturidade, para sustentar uma confissão. Nem todos têm a aptidão necessária, mas precisam todos caminhar para isso, se preparar. Se alguém que vai confessar um pecado, não precisa ser dentro da igreja, um confessionário, na rua, na cidade. Pelo que eu entendi, você trabalha com o público, certo? Às vezes alguém vai contar algumas coisas pra você, e eu acho que acontece, não sei, eu às vezes eu trabalho na rua, pô, às vezes do nada alguém me conta uns negócios assim e fala, não, te conheço, tipo, no sentido, a pessoa se abriu pra mim, e às vezes acontece mesmo, e aí você tem que ter esse sustento, essa provisão de conseguir ouvir aquilo com maturidade, e acolher, enfim, né, entre várias questões. Mas ser maduro, e aqui no livro do Richard Foster ele fala que aconteceu um caso de um pastor que sentou com ele, começou a falar muitas coisas assim absurdas. Ele não escreveu o que era, mas deixou bem claro que eram coisas absurdas dos pecados do pastor. E ele ficou na cabeça tipo, meu Deus, na cabeça dele, meu Deus, que horror, meu Deus, que isso, nossa. E ele tipo assim, explicando o que estava passando na cabeça dele. Eu queria falar um conselho, eu queria falar uma coisa, mas eu não conseguia falar nada. E fiquei pensando, o que eu vou falar para esse cara quando ele terminar de falar e tal. E aí o Espírito Santo falou pra ele, ô Glória! Não, tá bom. Ó, a gente tá no primeiro ainda dos 4. Chegaram a tempo ainda. Ah, sim, tem caminha nova aqui. Depois vocês vão pegar o raciocínio, tá? E aí o pastor falou que, enquanto ele pensava no que ele ia dizer, o Espírito Santo falou pra ele, não diga nada. E aí o cara ficou em silêncio. E aí ele falou, preciso falar alguma coisa, né? Imagina, um cara que tava falando um monte de coisas pesadíssimas, ficar em silêncio olhando pra você e você ficar quieto. E aí o Espírito Santo, não diga nada. E ele falou que eles ficaram uns minutos olhando pra cara do outro. E aí o pastor voltou a falar novamente. E quando o pastor falou aquela fala novamente, quando ele terminou, ele disse assim, o que eu acabei de dizer eu nunca consegui dizer pra ninguém. Porque sempre quando eu chegava aqui, alguém começava a falar e eu não tinha coragem de falar. E ele foi curado. Então, a gente aprende isso também na psicologia, né? Que às vezes precisa de um silêncio,
um set terapêutico, de você deixar a pessoa falar. Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus nesse sentido, de querer dar uns conselhos, e não precisa de conselho. Às vezes uma oração, uma direção. Às vezes ele não precisa nem ouvir, ele Só precisa falar. liberar. Só precisa falar. Alguém que ouça. Alguém que ouça. E alguém que saiba ouvir. Que saiba. Porque, usando muita Raíssa, depois ela me pega. Mas a Raíssa é muito expressiva. Minha mulher é muito expressiva. Você fala uma coisa pra ela, o rosto dela reage muito bem. É uma pessoa que sabe expressar o que tá sentindo, o que tá pensando. Pô, às vezes eu falo umas coisas pra ela, ela é muito expressiva com as mãos, com o rosto. Não é uma tipo de pessoa que, cara, dá pra falar qualquer coisa em qualquer momento. Porque ela absorve os sentimentos, ela absorve. Se eu falo de uma pessoa que aconteceu com uma pessoa, ela sente as dores daquela pessoa. Ela sente as dores e, sabe? Cara, não é assim, vamos, calma aí. E dependendo da pessoa, você vai contar uma coisa, a pessoa já reage assim, você já fica, não vou falar mais nada. Deixa eu contar de 3 pastores. 3 pastores se reuniram e oraram, foram um monte, jejuaram, e eles decidiram confessar as culpas uns aos outros, os 3. Aí tal, depois de muita oração, o primeiro falou assim, olha, eu preciso abrir meu coração, estou vivendo uma crise, mas a Bíblia diz que eu preciso confessar para ser curado. Eu estou sendo tentada com uma mulher, tem uma mulher que eu olho e, meu Deus, eu fico apavorado, eu estou apaixonado por ela, eu não quero, eu tenho esposa, por favor, ore por mim. Aí ele chorou, os 2 outros pastores colocaram a mão sobre a cabeça dele, oraram, abraçou, né? Pastor, você vai aguentar. Aí ele terminou, deu uma pausa, aí o outro falou assim, já que você confessou uma coisa tão séria, eu também vou confessar. Eu tenho problema com dinheiro, eu fico ganancioso eu fico ganancioso com o dinheiro que entra no gasofilácio, eu fico querendo sempre mais e eu estou tendo um problema com isso. Eu sou uma pessoa de caráter, mas isso tem sido uma tentação na minha vida e eu não quero mais isso. Chorou, aí os 2 outros pastores oraram, colocaram as mãos sobre ele, né, se abraçaram. Aí ficou o terceiro, né, daí os 2, não, nós 2 abrimos o coração com coisa tão séria, você tem que abrir. Não, é melhor eu não abrir. Não. Você tem que abrir. Se você veio aqui, está nessa aliança com a gente, você tem que abrir seu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é a minha maior tentação? Eu não consigo guardar segredo. Tem problema com fofoca. Tem problema com fofoca. Ai, muito bom. É uma piada. Piada de pastor. E para finalizar a questão da confissão, a primeira disciplina comunitária que a gente estava falando, quando você confessar, evite as justificativas. Né? As justificativas é para autoproteção. E nesse ambiente não precisa se proteger, é ser vulnerável. Porque a gente às vezes faz uma coisa e quer justificar o que a gente fez. Você está confessando, confessa e deu. Foi isso, aconteceu. Né? Ficar justificando não é saudável para você mesmo. Receba oração, perdão, abraço e recomeço. Vamos para a segunda disciplina comunitária, que também não é só comunitária, mas como o autor quis deixar assim, então vamos seguir assim. Adoração. Adoração. Vou ler um versículo aqui de base, João 4, 23. Mas a hora vem, é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adoração não é uma música só ou um momento no culto, é uma postura de vida diante de Deus. Jesus revelou à mulher samaritana que o Pai procura adoradores. Isso nos mostra que a adoração genuína não é automática, ela nasce da rendição interior e da verdade do coração. Então, adoração também é um tema muito grande para falar, assim como oração, assim como, enfim, tem alguns temas que daria para ter uma aula inteira só sobre isso, né? Jogaram para mim as disciplinas e eu tive que dar uma malhada aí. Porque a ideia mesmo era falar as 12 numa aula só, mas eu vi que não era possível. Adoração é um tema também muito grande, muito abrangente para conversar, para estudar, para entender diante de Deus. Mas nós entendemos cada uma maneira de adoração, mas um sumo, porque a adoração também está envolvendo o coração da pessoa. Jesus, em alguns momentos, ele revela e mostra, aponta, vendo a ação e o coração de pessoas no seu contexto, e ele diz, isso é verdadeira adoração, isso não é verdadeira adoração. Você vê o caminho de Jesus, você vê que ele aponta para algumas pessoas e diz, isso é adoração, isso é puro, isso é genuíno, isso não é adoração. A gente vê a mulher das moedinhas como uma verdadeira adoração, a gente vê
um soldado como alguém que não só reconheceu a autoridade, mas realmente adorou o Senhor. A gente vê alguns discípulos adorando, a gente vê alguns fariseus, alguns homens da lei, alguns homens que caminhavam com ele, que ele dizia, isso não é adoração. Claro que ele não falava isso, não é adoração, é adoração. Mas você vê nas entrelinhas do Evangelho que você vê que Jesus apontava para ensinar as pessoas o que era e o que não era. E não necessariamente era só o exterior, mas ele apontava para uma coisa mais interior, no coração mesmo. E, cara, o que eu entendo como adoração? Muita coisa. Mas é quando há uma rendição aqui interna, dizer, Senhor, Tu és bom. Vou trazer um exemplo. Há alguns anos atrás também, a gente foi para uma ilha lá perto de Florianópolis. Uma irmã chamada Zenate. Irmã de 200 anos, tadinha. Velhinha, velhinha, velhinha. Já era velhinha naquele tempo, tá viva hoje, deve ser mais velhinha. E ela... Não, ela deve estar com uns 80 e... A Zenate não tá com 80. Tem 74. Tadinha. Toma cuidado, então. Tava acabadinha. Esse vídeo pode rolar. Não, mas eu amo ela mesmo, assim, tenho um carinho muito grande por ela. E nós fomos pra ilha dela, um carinho muito grande mesmo. Ela me ensinou muitas coisas. Em pouco tempo de relação, ela me ensinou muitas coisas preciosas. E tava com um marido que eu não lembro o nome do marido dela. Zizi. E eu conheci aquele homem a primeira vez. A Zenate já tinha ouvido falar e tudo, aquele homem eu conheci a primeira vez. Era uma ilha, então ele buscou a gente de barquinho, entramos lá na casa dele. A Zenate não estava na ilha nesse dia. E aquele homem que eu até não sabia o nome, esqueço o nome dele sempre que eu pergunto, eu esqueço o nome dele, o Zizi, ele mudou algo dentro de mim. Não sei se vocês vão lembrar, mas a todo momento ele adorava o Senhor. Eu lembro que, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu era bem novinho. Eu lembro que, de verdade, aquilo mexeu tanto comigo. Eu fiquei um dia só perto daquele homem. E a todo momento, ele estava adorando o Senhor. Mudou a minha vida, nesse sentido. Foi uma disciplina espiritual que eu carreguei desde então. E eu até hoje faço isso. E, do nada, aquele homem falava, do nada. Ah, Senhor, Tu és bom demais. Tu és muito bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Você é bom. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que foi um dia que eu fiquei perto daquele homem. E eu carreguei aquilo comigo. Às vezes inconsciente, às vezes consciente. Porque eu preciso praticar, eu preciso ter hábitos. Até hoje eu faço isso. Anos, até hoje. Às vezes consciente, às vezes consciente. Dizer, Senhor, Tu és bom demais. Deus é bom demais. Tu és bom mesmo. E eu, sabe, essa é uma inclinação de adoração. Não precisa de música, não precisa de som, não precisa de iluminação, não precisa de ambiente. Tá mais aqui. Eu vejo como um reconhecimento, saber realmente quem Deus é. Eu sempre digo, quem não conhece Deus, não consegue adorar. É um reconhecimento de que eu entendo que existe um Deus soberano, poderoso, criador, e eu reconheço Ele como Deus. Então, a adoração, né, que aí você vai expressar de muitas maneiras. Isso, tem muitas maneiras. E aí entram os louvores, né? Aí entram os louvores dentro da adoração. Louvores, ou isso, ou palavras, ou gestos. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas aí tem aquela palavra que diz: o meu povo me adora com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Então, às vezes também, por isso que eu digo, se não há esse reconhecimento, que é uma coisa que eu falo sempre, que é um reconhecimento de, por exemplo, na adoração aqui na igreja, né? No momento da adoração. Que muita gente, às vezes, está tão distraída, está naquele momento e não está reconhecendo o que está fazendo naquele momento e para quem está fazendo. Perfeito. Então, o reconhecer, o entender na presença de quem você está e quão precioso é aquele tempo, eu acho que falta esse entendimento. Isso, e exemplo, aqui nós fazemos, aí entra a liturgia da igreja, da comunidade, que é padrão, né? Cada um falou que veio de uma comunidade, e a maioria que também veio de outras comunidades. É muito comum a liturgia da sociedade brasileira, dessa geração, iniciar normalmente com uma oração, uma palavra rápida, louvores, testemunhos, oportunidade de palavra, de alguma coisa, oferta, avisos e pregação e talvez um louvor final. É uma liturgia meio que padrão, né? A gente vê isso em muitos lugares.
Dificilmente você vê uma liturgia diferente hoje em dia em alguma igreja. Por mais que sejam as grandes ou as pequenas, eles seguem um padrão. E esse padrão é como se fosse pedagógico, de certa forma. Eu não estudei, eu lembro que eu estudei uma época, mas eu não me lembro a história da igreja, ainda mais brasileira, mas não é só, isso no meio do Brasil, é claro. Eu estudei a história da igreja, mas não lembro quando começou exatamente essa liturgia. Mas ela é pedagógica. Todo encontro, saber que precisa de um momento de adoração, precisa de um momento da palavra. Um momento de adoração, louvor, um momento da palavra. Só que a gente se perdeu nisso, né? Convenhamos. Ficou no automático. Poxa, convenhamos. Muitas pessoas vêm no automático. Tem pessoas até que fazem questão de chegar sabendo que vai terminar o louvor para começar a palavra. Não nessa comunidade, eu acho que é difícil aqui, mas em muitos outros lugares as pessoas sabem exatamente o horário que vai terminar o louvor e aí chega nesse horário. Não quer ouvir o louvor. Então ou tem gente que vem aqui e se desliga, ou né, a Rô tá numa outra visão. Eu tenho uma perspectiva diferente, você também tem uma perspectiva diferente. Tem gente que está aqui e não é obrigado a adorar, claro que não, mas é a oportunidade, né? De estar com os irmãos e poder adorar, poder ter esse tempo, poder ter essa cultura, olhar aqueles que realmente adoram. Obrigado. Esse é o nosso diácono, no próximo vai ser apresentado. Se apresentado. E esse enfim, a oportunidade para a gente adorar ou aprender a adorar. Acho que, por exemplo, olhando a pastora, ela adora mesmo. Né? A Rô deve viver isso. Ela adora mesmo. Ela se desliga. Eu fico com a cabeça a milhão resolvendo as coisas. Tudo que está acontecendo no meio do culto eu fico resolvendo. Ela se desliga aqui e fica adorando. Até leva um susto. Alguém vem falar comigo, às vezes eu tô tão... Isso. Até leva um susto assim. Às vezes eu preciso ver alguma coisa com ela, ela fica aqui, eu encosto nela e se assusta. E ela tá desligada, ela tá ali, Deus. E eu com a cabeça, porque lógico, eu tô na função servindo, fico com a cabeça toda técnica né? E tem pessoas que entraram no automático, perderam a oportunidade, às vezes não estão se agradando com o som, e claro que, né, Rô, às vezes a gente pode melhorar a qualidade do som, com a iluminação e tudo, mas não tem a ver com isso, sabe? Não tem a ver com isso. Se você quer ver um som bom, todo respeito, vai na igreja aquela a Reino. Cara, é melhor. Eu ouvi pessoas falando que a nível nacional é uma das melhores qualidades de som, de louvor. Eu vi pessoas que sabem o que estão falando. De qualidade de som, de elétrica, de iluminação, de equipamento, de vocais. Assim, ó. Mas você quer ir para um show? Não desrespeitando a igreja, né? Mas no sentido, você quer ir lá só para se agradar aos teus ouvidos? Ou você quer ir lá para receber algo do Senhor ou aprender a adorar o Senhor, né? Então, hoje o que a gente pode estar se perdendo também, principalmente em Balneário, esse recorte, é as pessoas ficarem buscando shows ao invés de performance. Não é nada de errado em fazer o melhor e ter a melhor qualidade, mas o errado é as pessoas irem só por causa disso. Mas na minha vida teve uma mudança que foi muito significativa, que foi quando eu fui para Israel e eu fui orar no Muro das Lamentações, né? Então é separado os homens das mulheres, eu estava ali sozinha e eu estava orando ali, adorando, e eu fiquei alguns minutos olhando ali, né, aquelas mulheres judaicas ali adorando mesmo, e eu terminei de orar e eu virei assim e saí para o muro, só que eu dei alguns passos e uma pessoa que até agora, eu não consigo imaginar quem era aquela pessoa, por que surgiu, porque depois eu fiquei tão impactada. Ela veio e segurou no meu braço de frente comigo, eu nunca tinha visto aquela pessoa. Jerusalém tem gente de todo mundo lá, todas as nações, é muita gente, tinha muita gente no mundo. E ela falou em português comigo. Até hoje eu acho que foi Deus colocou um anjo ali, sabe? Eu até agora eu fico pensando, Deus quis falar comigo daquela forma. E ela segurou no meu braço com autoridade. Ela nem podia me tocar, né? Não conhecia a mulher. Ela segurou e falou assim: você não sai da presença dele dessa forma. Você tem que sair de costas. Quando ela falou isso, um temor no meu coração veio de uma forma assim, ó, que quando eu entro aqui, é como se eu estivesse diante daquele muro. Eu não posso, eu sei diante de quem eu estou. Sabe? Isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de orar, desligar telefone. Eu tenho que saber diante de quem eu estou. Por isso que eu disse que a adoração é o reconhecimento, entendeu? É um reconhecimento. É claro que às vezes a alma da gente está inquieta. Hoje eu cheguei agitada aqui. Aí eu cheguei e eu vi que eu não estava concentrada. Aí eu falei: Senhor, eu sei diante de quem eu estou. Então por isso que é uma disciplina. É uma disciplina. E a parte prática, né? Então,
Se é uma disciplina, precisa ter tempo. Separe momentos diários, escolha momentos específicos, principalmente desligue isso aqui, né? Ou afaste isso de você. Sem pedidos para Deus, só a presença dele mesmo. A gente às vezes se perde nisso. Né? Quer fazer um confessionário, quer fazer um negócio de pedido diante de Deus, um monólogo, mas não, só adore pelo que ele é, pelo que ele fez. Comece a pensar em todos os cuidados de Deus na sua vida. Eu acho que é um bom exercício. Pensar em tudo que ele já fez por você, tudo que você consegue reconhecer que teve a mão de Deus, para agradecer. Aí pode usar música, salmos, palavras espontâneas. O foco não é a forma, mas é como você entrega esse momento, né? Vou avançar um pouquinho mais rápido, porque o tempo também está passando. Adore no trabalho, no trânsito, nas tarefas. Tente transformar a sua rotina. Se puder, como puder, busque adorar. E é um exercício mesmo, não é uma coisa que você tem que ir igual academia, você tem que fazer, tem que estar lá, tem que se esforçar no começo. Depois vai ficando mais natural, porque a nossa natureza vai sendo revelada daí. Reflita quem Deus é e o que Ele fez. Terceira, qual que foi a primeira? Confissão, segunda, adoração, e a terceira é direção. É uma disciplina comunitária também. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Provérbios 15. Aqui eu vou trazer o que o autor fala e vou querer também trazer o que eu falo sobre direção, porque direção é uma palavra também muito importante. A disciplina da direção espiritual nos lembra que não fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus fala pessoalmente, mas também fala através do corpo. Ele usa irmãos e irmãs em Cristo para confirmar, redirecionar, alertar e sustentar. São palavras importantes. A direção espiritual não é o controle humano, é o discernimento coletivo com o Espírito Santo no centro. É escutar com humildade sem se fechar em si mesmo. Aqui ele está trazendo a direção como comunidade. Por exemplo, onde você quer fazer algo, você está fazendo algo e alguém vem e te exorta, alguém vem e te traz um exemplo, alguém vem e se torna uma referência. Então, tudo isso envolve também a direção de Deus. E eu sei que essa disciplina que ele está querendo trazer como uma disciplina comunitária, mas eu preciso puxar para o outro lado também. Nós precisamos caminhar sobre uma direção. Todo ser humano precisa caminhar sobre uma direção. Se não houver uma direção, você está perdido e tudo é em vão. Tudo não faz sentido. Sabe por que os filósofos apareceram? Porque Deus estava em silêncio. Os 400 anos de Deus em silêncio, só apareceram os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles foram os primeiros. O que isso quer dizer? É que o silêncio de Deus, a falta de direção para uma humanidade, fez com que os homens tentassem se descobrir, Isso não é errado tentar se descobrir, a questão é que buscavam em si mesmos respostas. E onde houve muita perdição. O humanismo, de certa forma, nesse lado, e outras filosofias que estão entre nós, na verdade está na nossa realidade, só que sutil. Se eu começar a colocar os conceitos para fora, vocês vão ver que, está dentro da minha cabeça, eu nem sabia algumas coisas. Alguns ismos, né? Não sabia que tinha esse nome. Isso, exatamente. Quando a gente começa a verbalizar e colocar os conceitos e explicar o que eles são, você vai dizer, eu penso nisso e nem sabia que eu estava pensando nisso. Isso veio de um conceito de algum autor há um tempo atrás. Só que passou-se os anos, e claro, Deus voltou a falar, só que o homem decidiu ouvir por si mesmo, a própria voz interior de si, né? E aí vão vindo alguns filósofos, alguns sociólogos, e aí nos tempos mais contemporâneos, de um corte de uns 500 anos para cá, alguns homens se levantaram e trouxeram visões muito deturpadas sobre o mundo, a direção, e um deles se chama Dostoiévski. Não sei se alguém já ouviu falar. Dostoiévski é um russo. Ele é um dos homens que... Nietzsche, já ouviram falar sobre Nietzsche? Nietzsche é mais conhecido. Esses dois caminham muito semelhantes em algumas questões filosóficas do pensamento, mas Dostoiévski ele tinha uma visão muito pessimista sobre a vida, onde nada fazia sentido. Heráclito também, que é o mais antigo ainda, mas na questão de que nada faz sentido, tudo é uma desgraça, tudo é uma perdição, tudo não tem motivo para nada. E eu respeito esse homem, não por quem ele era, mas pelo que ele falava, no sentido de que talvez o recorte da vida dele
Mas esse foi um homem que mostrou que por si só, como ser humano, e eu não posso me alongar nisso, mas é um assunto que eu gosto. Não pode, né? Mas ele é nítido de que é um homem que tentou caminhar por si só, sem uma direção de Deus. Só que ele foi um dos homens mais inteligentes que passou na Terra, porque ele reconheceu. Talvez sem encontrar o outro lado, mas ele reconheceu que se dependesse só dele, nada fazia sentido. Entenderam mais ou menos onde eu fui chegar? O vazio existencial. E aí vem o nosso querido irmão Kierkegaard, também baita, um autor muito legal, que ele traz também sobre o existencialismo, que é muito legal, qual é a razão da minha existência. Ele era cristão, isso é muito legal, porque hoje ele é reconhecido a nível acadêmico como um sociólogo, filósofo, mas ele era cristão. E ele se posicionou de uma maneira muito legal mesmo. Não sei, se você tiver curiosidade, você procura. Ou me procura que depois eu falo um pouquinho. Mas ele trouxe sobre a existência, qual o motivo da sua existência. Que existia um propósito além daquilo que você tinha que fazer no dia a dia. Me alonguei demais. Então, esse é o tipo de direção que nós precisamos. Todos nós precisamos de uma direção de Deus. Deus disse palavras sobre nós, desde o princípio. Antes da fundação do mundo, Deus já havia liberado palavras sobre nós. Quem somos nós? Somos o povo de Deus, os filhos amados, a nação escolhida. Somos tudo isso. Como uma nação, um povo, uma humanidade, uma natureza. Aí vem, nós somos isso, temos que crer e receber isso. Aí agora, especificamente sobre você, qual a direção que o Senhor tem te dado? Sobre os teus dias, sobre as tuas escolhas? Não faz sentido caminharmos nessa vida só sabendo das coisas. Faz sentido caminharmos reconhecendo que o Senhor nos escolheu para isso. Ai, que não dá muito da graça, mas meu Deus, como tá? O trabalho que você está hoje, o que você faz hoje, as suas atividades, suas relações hoje, são ou não são da vontade de Deus? Eu creio que dá para ir mais fundo. Eu creio que quando se trata da vontade de Deus, é que nós sejamos luz na terra. Essa é a vontade. Quando se trata das questões mais exteriores, mais externas, mais cotidiano da vida, tem a ver com vocação, tem a ver com... Vou colocar as palavras certas. A vontade de Deus é que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos, independente de onde estivermos. Vou resumir bastante. Então, está no trabalho? Você tem uma vontade de Deus sobre você, independente de onde você esteja. Está na cidade, está na rua, está com a família, está sozinho, é uma vontade de Deus. Agora, trabalho em X ou em Y? Aí você pode procurar uma direção de Deus. Se não aparecer nada de direção de Deus, procure os irmãos. E aqui ele traz sobre a direção de irmãos. Irmãos mais maduros, pessoas mais experientes. Tá, mas como que eu vou saber se realmente foi Deus? Talvez você não saiba. Mas vai, sabe? É no sentido de que a coisa mais importante é que o Senhor está com você. O que você fizer, mesmo se der errado, vai dar certo. Porque o Senhor está conosco. Nossa, eu tentei resumir bastante agora. A direção, se você se coloca sob a direção de Deus, existe uma rota, né? Deus projetou, né? Um desenho, como diz o nosso Camilo. E aí você está sob a direção de Deus, porque às vezes, isso eu ouvi de uma pessoa que tentou explicar para quem tem muita dificuldade de entender isso. Como é que eu ouço a direção de Deus? Eu acho que eu estou certa, mas será que eu estou? Entende? A gente tem esses conflitos. Só que assim, se a gente está sob a direção dele conscientemente, se você sai da rota, ele te busca. Você saiu aqui um pouquinho, vai lá, ele arruma uma forma de te trazer de volta. Você vai saber. E você vai perceber quando é que ele está te trazendo de volta. Entendeu? Boa. Então eu achei bem interessante essa forma, porque senão você fica em crise, em conflito. Como é que eu vou saber se está tudo dando errado na minha vida? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Mas às vezes até esse errado faz parte porque ele está te ensinando alguma coisa. Tem uma palavra que diz: se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Eu vejo a disciplina de ouvir o Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o árbitro do nosso coração. Então, ouvir o Espírito Santo também é uma disciplina, né? Para receber a direção. Porque se você não se disciplina a ouvi-lo, porque nos conselhos, sim, há sabedoria, mas nem todo conselho é 100%. Exatamente.
Então a gente. Tema bom, hein? Daria uma aula inteira essa daí. Pode Demais. ficar, meu filho. Tem semana que vem se você quiser. Não, vamos encerrar. Eu tô gostando de ficar aqui. Vamos caminhar aqui. Então tá, então essa última tem a ver com direção. É crucial, todos nós aqui entendemos que precisamos de uma direção, é crucial, isso tem que ser lei dentro do seu coração. Se não há uma direção do Senhor, você está perdido, independente do que. Se você vem todos os domingos para uma comunidade, se você entrega o dízimo, se você ora no almoço, se você tenta abençoar os filhos, e nesse sentido, e não tem uma direção do Senhor que é para fazer isso, é para estar nesse lugar, estar nesse ambiente, cuidado, porque pode ser perdição, pode ser em vão, sabe? É uma palavra do apóstolo Paulo que eu carrego com muito temor no meu coração, é sobre quando o Senhor queimar tudo, o fogo do Senhor passar. Não é um fogo ruim, entenda? É um fogo purificador, não um olhar de que dói, um olhar de que purifica. Quando esse fogo purificador passar, o que vai restar? Vai ser a lenha e a madeira e o feno que você construiu? Ou vai ser aquele metal que dura e só se purifica mais? É em questão das obras mesmo, sabe? Da vida mesmo. Precisamos de direção, gente. Isso é uma palavra que o pastor Camilo tem ministrado. Toda vez que eu escuto ele, ele ministra sobre essa palavra. Basicamente, ele traz esse negócio sobre direção de Deus. E tem ministrado muito na minha vida. A gente precisa de direção. Não importa o que eu estou fazendo se Deus não estiver guiando. Qual é o sentido? Onde eu vou chegar com isso? Um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, mas qual foi o sentido disso tudo? Nós sabemos que esse tempo é passageiro, existe uma eternidade sobre a frente e a gente tem que construir algo para a vida toda, para a eternidade também. Amém? E a última. A última, o autor traz maneira diferente, mas se chama celebração. Então ele fala das 11, ele fala, e a última é sobre celebração dessas todas outras. E aí ele traz sobre celebração, e eu vou ler com vocês. Celebração é um ato de se alegrar em Deus e em suas obras, cultivando gratidão e louvor, que transbordam em comunhão e alegria interior. Não é apenas um sentimento espontâneo, mas uma prática intencional de reconhecer e desfrutar da presença. Celebrar bondade e fidelidade de Deus. Fundamentos bíblicos. A alegria do Senhor é a nossa? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijem-se no Senhor e alegremos nele. Filipenses 4, que a gente falou já. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a gente vê que na Bíblia toda diz sobre alegria. Alegria não é um sentimento, alegria é uma posição. Alegria e felicidade parece que são a mesma coisa, mas alegria é mais um estado de posicionamento, de sentimento. Você pode estar triste, mas alegre. Porque a alegria tem a ver mais com uma inclinação de dizer. É um estado que você está. Felicidade é se está bom ou ruim. Alegria é um estado. O melhor exemplo que eu posso dar é o apóstolo Paulo, todo acabadinho. Fisicamente, emocionalmente, todo destruído. Todo, meu Deus do céu, pensa num cara que passou por umas aí. Fisicamente nem se fala. Os naufrágios, as dores, os espancamentos, o apedrejamento, as torturas, a fome. Emocionalmente também. O abandono, a solidão, o desacato da igreja, a falta de posicionamento da igreja, a falta de cuidado com ele, da igreja que cuidava dele. E aí, perto da morte dele, na carta de Filipenses estava bem pertinho da morte dele, ele sabia disso, que ele ia ser condenado e morto. Ele diz, se alegre no Senhor. E ele fica falando isso a carta inteira, sobre alegria. Paulo não era mentalmente perturbado. Paulo era um homem bem... Não, Paulo era um homem sensato, era um homem inteligente, então ele não estava louco, ele não estava surtado. Ele não estava surtado, Paulo estava bem consciente, então ele não tinha perdido o sentido e a razão. Ele estava falando algo que fazia sentido para ele, entende? Não estava alucinando. Eu só quero dar uma coisinha assim, quando a gente passa eu passei muita coisa assim, que hoje eu, olhando para trás, eu falo muita coisa. Eu estou aqui pela força que Deus deu para mim, né?
Só a alegria do Senhor. É o que dá força. É o que alegra a gente, é o que leva a gente pra frente. Isso. Que essa alegria está relacionada à esperança, né? Quando eu choro, é de alegria, Aham. não é mais de tristeza. Sim. Eu já chorei muito de tristeza. Eu já chorei muito de dor, sabe? De coisas assim que eu sei que minha família já passou, nós vamos passar, meus netos, tudo, né? Mas eu, quando entro assim, no Espírito, eu falo, Senhor, eu quero chorar de alegria. Amém. Amém. Não é o que nos move, né? Isso. E essa celebração. E aí, qual que é o propósito dessa celebração? É reforçar a alegria como um fruto do Espírito Santo. Existe essa alegria como um fruto do Espírito Santo. Combater a ansiedade, a apatia e o desânimo. Então, nesses tempos de hoje, pode vir a ansiedade, pode vir o desânimo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que sustenta. Celebrar o Senhor, sabe? Estava envolvendo a adoração também, mas celebrar ao Senhor com cânticos, com hinos, com palavras, com gestos, com um coração leve, sabe? Não é só ser otimista, mas é celebrar mesmo. É Celebrar. contentamento, né? Uma gratidão para mim, celebrar e Mesmo na tristeza, a gente se alegra. Exatamente. É Exatamente. incoerente, mas Exatamente. É incoerente, mas é o Espírito Santo. Que é no espírito também, Que é no né? Espírito. Lembrar que a vida cristã é marcada pela esperança e pela gratidão. Fortalecer a fé através da adoração alegre e constante. Quais são os benefícios? Produz força espiritual. Melhora a saúde emocional e mental. Aqui é muito legal também. Se você regula isso aqui, você regula muita coisa. Cria um ambiente de comunhão saudável. Porque celebração também não é sozinho. Você não pode celebrar diante de Deus, mas quando você celebra entre irmãos, entre família, entre pessoas, entre amigos, você está sendo salvo. Você está temperando terra, você está temperando o ambiente. Quando você é uma pessoa, e eu digo novamente, não é só ser otimista, mas é celebrar o Senhor, ter a alegria do Senhor nos ambientes, você cultiva, você faz bem para aquilo que está à volta de você, no trabalho, na família, no cotidiano, você planta, outras pessoas gostam de estar perto, as pessoas gostam de sentir alegria, as pessoas sentem, as pessoas aprendem. Aproxima o coração de Deus das pessoas também. Obstáculos sobre a celebração. Confundir a alegria espiritual com um otimismo superficial ou fuga da realidade. Que pode ser um perigo para alguns. Como se fechasse os olhos para tudo que está dando errado e, sabe, um otimismo perigoso. Pode caminhar para um perigo de fuga da realidade. Mas o Senhor não chamou para fugir da realidade, chamou para encarar, olhar a realidade, ver a dor das pessoas, se importar com a dor, se importar com os nossos problemas, mas se alegrar. Né? Paulo, em momento algum, foi negligente ao que estava acontecendo. Outro obstáculo, apego às circunstâncias para gerar alegria. Basear-se no que aconteceu e não em Deus. Isso é um problema também. Deus me deu um carro. Aí você... Que eu acho até engraçado, você passa por aí, às vezes você vê aquele carrinho velho, Deus me deu. É engraçado, tipo, Deus deu um carrinho velho pra essa pessoa. Mas claro, a gente entende a mensagem, mas assim, um carro vai estragar, um carro vai ser vendido, um carro vai parar, uma casa, uma coisa, uma nova posição de trabalho, uma nova escala de trabalho. Não dá pra se alegrar nisso, tem que se alegrar em Deus, porque Deus é bom. E se foi Ele que deu, amém. Mas eu olho pra Deus, eu não olho pro que Ele deu, sabe? Então, esse é um perigo, da gente ficar olhando para as coisas, circunstâncias e ficar se alegrando nas circunstâncias, porque as circunstâncias vêm e vão. Deus continua Deus, o cuidado continua sendo Deus. E o outro obstáculo é a vida cristã centrada apenas em deveres, sem prazer e gratidão. Caminhando para o final, como que nós podemos praticar essa celebração? Cultivando gratidão diária, anotar os motivos, anotar é muito bom, anotar os motivos para agradecer. Assim, duas coisas que eu acho muito válido de anotar, muito válido, porque eu faço esse hábito e eu recomendo. Anotar as palavras que Deus deu para você, como a gente conversou na primeira aula, não é só palavras de um profeta dizendo para você, é palavras que você escutou uma vez um versículo, um pastor pregando alguma coisa e aquela palavra entrou no teu coração. Você anota isso, anota e tenha perto para poder ver sempre. Eu anotei várias palavras que Deus me deu e eu revejo elas, porque eu preciso me lembrar delas, porque a gente esquece. Preciso me lembrar dessas palavras. E anote também os motivos de gratidão. O pastor Eliseu Gomes fez isso tempo atrás, né?
Foi muito legal isso. Ele fez um quadro com anotações de orações que foram respondidas. Achei muito legal isso. Porque daí as pessoas vão lá ler outra... Isso é muito legal, porque isso é muito comunidade, né? As pessoas leem a oração das outras pessoas. Tipo, coisas que aconteceram como testemunhos, mas de celebração mesmo. Então, anotar as coisas que você tem gratidão. Família, trabalho, saúde. Dá para agradecer muita coisa. Se esforçar também, cantar louvores e ter esses hábitos, mesmo sem estar no clima. Também é uma disciplina daí, né? Celebrar pequenas vitórias, sinais de graça de Deus, compartilhar a alegria com a comunidade, testemunhando o que Deus tem feito, participar de momentos de festas santas, como cultos, ceias, encontros de comunhão, isso também é celebrar. Aqui está, o autor escreveu: inclua humor e leveza na vida com Deus, lembrando que Ele é Pai amoroso. Então, mesmo na coisa ruim, dá uma risadinha, né? Exemplos práticos, a gente já falou alguns, acho que eu vou, né? Mas a gente falou basicamente isso. E finalizando, cuidado importante. A celebração não ignora o sofrimento, mas transcende ele. É possível celebrar mesmo em tempos difíceis, pois a alegria do Senhor não depende de circunstâncias. Amém? Então, essas foram as últimas 4 disciplinas. Gostaria de orar. Se alguém tiver alguma coisa mais para completar, pode falar. Alguém quer Só completar? Paulo mesmo, em Filipenses, que ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? E daí ele diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, essa disciplina de todos esses pontos, né? Olhar como disciplina mesmo. Contentamento deve ser uma disciplina, não é natural. Não vai nenhuma disciplina flui natural. Eu preciso colocar o meu coração, a minha alma em disciplina e dizer: eu tenho contentamento no Senhor. Então é isso, gente. Finalizamos as 3 aulas de disciplina. Espero profundamente mesmo que aqueles que ouviram, receberam, guardem alguma coisa, né? Coloquem em prática. O mais importante é colocar em prática. Agora saímos da teoria, vamos para a prática. O que for, cara, 12 não dá. Pega uma, escolhe uma, foca em uma. O que mais te chamou atenção, o que mais fez sentido nas conversas que a gente teve. Porque eu novamente insisto, não faz sentido a gente vir encontro após encontro e sair daqui do mesmo jeito. Não faz sentido. Não está mais fazendo sentido para mim. Se eu venho aqui e nada muda, sabe? Se eu escuto uma pregação, se eu estudo a Bíblia e nada muda, se eu vou tirar um tempo de oração e nada muda, não faz sentido. Talvez as mudanças podem ser sutis, mas tem que mudar, tem que acontecer. O que é mudar, Nathan? É transformar do velho homem para um novo homem, da velha natureza para a nova natureza, do mundo caído para o mundo ressurreto, sabe? Nesse sentido de que, poxa, se o evangelho é tão bom assim, por que nada está acontecendo? Nesse sentido, vocês estão entendendo? É mais um desabafo agora, mas nós precisamos disso. E uma das coisas que ajudam é a disciplina. Não é fácil a disciplina, mas depois que você vai criando hábitos e novos caminhos, vai se tornando mais fácil, né? Isso daí leva para a vida toda. Hoje eu me vejo atualmente, por causa da Raíssa principalmente também, mas nós criamos hábitos muito disciplinados, muito disciplinados. Ela veio de uma família militar, né? Meu sogro é militar, então é ex-militar, então super certinho, isso é bonito, tem que cuidar, né? Com algumas questões de exagero, mas é muito bonito, isso é disciplinado. Eu busquei desde pequenininho disciplina, só que, pô, tem vezes que não é gostoso, não é fácil, não é legal, mas a gente precisa disso. O corpo de Deus, o corpo do reino precisa de disciplina, gente, principalmente espiritual. Se não for nós, vai ser quem? Como que a gente vai salvar um mundo fraturado? Como que a gente vai trazer novas pessoas? Como que a gente vai pregar o evangelho se nós não somos uma referência para esse mundo? Se nós não somos aqueles que já estão sendo transformados para transformar outros? Se aplica a isso, sabe? E é uma palavra bem assim, reta e sincera. Precisamos ter disciplinas. Precisamos. Não se fecha só em 12. Dá para puxar muito mais disciplina ou reduzir muito mais. Mas elas foram um bom norte, né? Eu acho que elas foram um bom norte para nós. Imagino que cada um aqui possa dizer: essa aqui eu tenho hábito, preciso fazer. Essa aqui eu já estou fazendo, fortalece. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a sua palavra de hoje. É a palavra que o Senhor quis trabalhar em nossos corações. É a palavra que o Senhor preparou para essa noite de hoje. Nós entendemos, Senhor, que essas disciplinas só por conhecimento é em vão. Precisamos do Teu Espírito Santo para agir em nós.
Pedimos que as 4 disciplinas que nós conversamos hoje, que foi a confissão, que seja, Senhor, comunitária aqui, que nós venhamos ter segurança e para confessar uns aos outros, mas também que nós sejamos aqueles que asseguram para as pessoas confessarem. Que nós venhamos entender o que é adoração em coletivo, o que é celebrar ao Senhor em coletivo, e que nós venhamos, acima de tudo, ter uma direção clara, uma direção sobre a Tua Palavra, sobre a Tua vontade, para que nós venhamos andar em caminhos saudáveis, em caminhos retos, em veredas ajustadas, Senhor. Pedimos isso pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Encerramos.